Olá, esquisitos, tudo bem? Então, faz muitos meses desde que eu lancei meu último vídeo falando sobre mangás, que era sobre Boa Noite Pum Pum. O motivo é por causa que nem eu tô conseguindo ler mangá direito. Os mangás que eu tô lendo não vão virar vídeos, por causa que eu não tenho inspiração pra fazer vídeos sobre. E também eu tava muito sem ideia para vídeo, então eu peguei umas ideias minhas que eu havia abandonado. E essa ideia aqui é por causa que eu não queria mais fazer vídeo de hentai, né? Mas agora que eu tô sem ideia, eu vou fazer um vídeo de hentai. E é muito engraçado que os sites de mangá são derrubados, só que sites de hentais não são derrubados. É uma hipocrisia, mas fazer o que, né? E esse hentai aqui, ele é muito popular pela internet por causa dos memes e por causa que é um mangá muito perturbador. Mangá não, hentai. Tô tentando separar hentai de mangá, mas acho que em algum momento eu vou falar mangá em vez de hentai. Eu conheci esse hentai numa época em que eu tava muito viciado em ver mangás e animes de terror psicológico que me deixava atormentado. Lá em 2021/2023 até 2023 eu tava viciado nesse tipo de anime. Que pra mim, terror psicológico é meu gênero favorito até hoje. E os meus favoritos que eu gostava muito de ver naquela época é The Angel of Evangelion, Madoka Mágica Rebuild, Perfect Blue, Killing Stalker, Happy Sugar Life, Serial Experiments Lane, qual mais eu também assistia? Death Parade. E nessa época eu conheci o mangá de Emergency e Metamorfose, que eu só conhecia por vídeos, eu nunca cheguei a ler mesmo essa obra. Agora eu li essa obra e eu tenho muita coisa para falar sobre. E também eu vou argumentar sobre muitas opiniões que dão em cima desse mangá. Como eu já havia dito, eu assistia muitos vídeos sobre e tem vários vídeos no YouTube sobre ele. Então, se você, mesmo sabendo da história, decidiu ver esse vídeo, por favor, deixa o like e me dá uma ajudada. E é isso. Nossa protagonista se chama Saki. Ela é uma garotinha nerd e sem amigos, e com uma aparência comparada com um monte de personagem de anime. Depois de muitos anos sem amigos, ela decide mudar sua aparência e sua atitude. E acaba chamando a atenção da escola inteira. E quando ela sai da escola, também chama a atenção de um cara adulto. E ele a convida para sair, e mesmo sem conhecer ele direito, ela aceita o primeiro erro que essa personagem cometeu. E nesse encontro ela é drogada e perde sua virgindade, e o cara grava o estado que ela fica. E uma coisa que me chamou muita atenção, mas é uma coisa que tá em quase todo mangá de hentai, é que o traço é muito feio. A sensação que eu sinto lendo esse hentai é bem diferente dos outros hentais que eu já comentei aqui no canal. Nos outros eu ficava mais perturbado, nesse daqui eu fico mais enojado vendo as cenas. Mas na maior parte dos mangás hentai tem esse traço. E eu sinceramente não consigo entender como é que alguém consegue sentir alguma coisa lendo isso. Um tempo depois, na escola, as novas amigas dela a aconselham a sair com um cara mais velho em troca de dinheiro, já que todas elas fazem isso. E depois daquela noite, ela volta pra casa chorando e é consolada pela mãe. E daqui pra frente só piora a vida dela. Aquele velho e aquele adulto gravaram os momentos íntimos que eles tiveram. E os colegas da escola dela assistiram esses vídeos e, ameaçando para que esses vídeos não circulassem pela escola, eles a pressionam a fazer coisas com ela. E para piorar tudo, por causa da sua nova aparência, o pai dela a estupra. No dia seguinte, ela é abusada de novo pelo pai e pelos colegas, e a gente vê cenas de rivalidade feminina que tá presente aqui na obra. As amigas dela começam a achar ela uma vagabunda, então elas começam a fazer bullying com ela, mandam ela se matar. E a mãe dela nem passa pela cabeça dela de que ela estava sendo abusada pelo pai. Ela pensou que ela estava seduzindo o próprio pai e expulsa ela de casa. Sem ter para onde ir, ela foi morar com o Hayato, aquele cara lá que tirou a virgindade dela e gravou ela. E ele mexe com esses negócios de tráfico de drogas, então aos poucos ela também vira dependente química. Mas no começo, quando ela usa pela primeira vez, o Hayato fala o seguinte: então, eu não tenho dinheiro para pagar isso, então você vai ter que pagar com o seu corpo. E depois dela ser tananã, ele coloca piercings nos mamilos dela e na parte íntima dela. A Saki encara o Hayato como se ele fosse o namorado dela. Mas o Hayato encara ela apenas como se fosse o cartão de crédito dela. Ela começa a se prostituir para ajudar ele a pagar suas dorgas, e também para pagar suas próprias dorgas. E nessa parte da história tem muitas cenas horríveis, e as cenas são muito nojentas e o traço é grotesco demais. As cenas são dela fazendo o job e sendo abusada, só que todas as vezes ela é drogada por heroína, e quando ela fica drogada, ela encontra uma paz de espírito que ela não encontra há tempos. E não importa o que estão fazendo com ela, ela está bem, só por ela estar drogada.
Ah, e mais um detalhe, ela engravidou. Depois de um dia de job, ela acorda em um lixão e, de acordo com ela, isso já virou costume. Então ela vai comprar drogas e acaba gastando todo o seu dinheiro, o que deixa Hayato furioso. E ela conta que ela está grávida, então Hayato a expulsa de casa. Depois dela ser expulsa, ela se masturba no parquinho de criança. Uma cena muito parecida com Boa Noite Pum Pum. Só que a diferença é que os mendigos viu ela fazendo os negócios dela e abusa dela de novo, porque nesse mangá só tem isso. Só que um detalhe interessante que eu achei muito estranho nessa obra é que os mendigos, no dia seguinte, dão comida pra ela. O que é uma cena que pode muito ser romantizada, só que não romantiza esse tipo de coisa não, tá? Daí quando ela come o arroz, ela vomita. E até a cena dela vomitando é sexualizada. Ela vira uma mendiga sem teto e ainda se prostitui, mas todo o dinheiro que ela ganha, ela gasta em drogas. O hentai é cheio de cenas muito feias, muito nojentas, mas a cena mais forte é a última cena, que pra mim é a mais forte e me deixou muito mal quando eu tava lendo. Depois de muito tempo, ela se encontra com seus colegas de escola naqueles armários públicos do Japão, que são as meninas que fizeram bullying com ela e os garotos que abusavam dela, e quando eles veem ela grávida, mendiga e prostituta, o que eles fazem? Eles tiram a roupa dela, começam a espancar ela, começam a introduzir muitas coisas nas partes íntimas dela. Nas cenas em que ela é abusada, ela não grita, não pede pra parar, não pede por ajuda, ela só simplesmente deixa, o que também é uma coisa muito fetichizada. Mas quando essa cena acontece, ela grita, pede ajuda, fala que para eles pararem, que vão matar o bebê. É uma cena nojenta e desesperadora. O que eles fazem com ela é muito desumano. E depois eles roubam o dinheiro dela, ela fica toda ensanguentada, ela pega os óculos, se olha no espelho e lembra do seu passado, que antes a vida dela era muito tranquila, só que só pelas suas mudanças de atitude, suas escolhas erradas, ela chegou onde chegou. Depois disso, ela começa a injetar drogas nela pra ver se ela esquece o acontecimento, só que ela sabe que não vai conseguir sobreviver. Então, antes de morrer, ela pede desculpa pro seu filho por não conseguir dar a chance dele nascer. E daí temos uma cena que provavelmente é apenas a alucinação, a última alucinação de drogas dela, que no final deu tudo certo, teve uma vida tranquila e que todos os acontecimentos antigos ficaram no passado. Mas a última cena é os óculos dela no chão, o que simboliza que, sim, ela morreu, ela não conseguiu sobreviver. Na época que eu conheci essa história, as pessoas, incluindo eu, e chegou uma mensagem nessa história. Uma mensagem que nós brasileiros, eu não sei como é, acho que nos outros países também é assim, que a gente escuta um monte de conselhos de não confiar em estranhos, você não é que nem todo mundo, ou até mesmo conselho de agora, você não precisa mudar sua aparência para se encaixar em algum grupinho. Mas o autor dessa obra já disse que ele não quis criar essa história para ter alguma mensagem. Ele só quis criar essa história só para fazer as pessoas se excitarem. A história é um desses hentais que fetichiza uma vida triste. O que é irônico, por causa que, pra mim, que a história tava toda em inglês, então eu só tava pulando as cenas e eu via que as cenas até que são bem construídas, só que já que eu não entendi 100% da história, por causa que eu não vou traduzir tudo, que eu acho que só tem fala pornográfica, então pular tudo eu acho que deixou o mangá até mais tranquilo pra eu ler, por causa que eu acho que se eu lesse todas as frases, a história ia ser uma merda, que nem eu acho que essa história é uma merda. Porque depois que ele falou isso, até que fez sentido ele dizer que essa história não tem significado nenhum, que não tem lição de moral nela. Por causa que as cenas de abuso são fetichizadas, a cena de vômito é fetichizada, ela tem um squirt quando coloca um piercing na parte íntima dela. Dá pra ver que não era uma história que era pra ter uma lição de moral. Na época eu enxerguei isso por causa que, se era uma história que era pra ter uma lição de moral, então qual a necessidade de existir a cena em que o pai dela abusa dela? Tipo, não vai ter lição de moral, essa é uma cena apenas gratuita. Que nem é uma parte das cenas, a história inteira é só cena gratuita. Mas a coisa mais fácil do mundo é falar mal de alguma pornografia. É a mais fácil do mundo, não adianta. É uma coisa que sempre vai existir uns pornô absurdo, que alimentam um fetiche numa pessoa doente, daí a pessoa doente faz esses crimes, mas dá dinheiro nela, assim que a sociedade funciona. Agora eu vou argumentar sobre esse título que eu coloquei aqui no vídeo, na thumbnail. Não na thumbnail, não. O título do vídeo. Eu vi muito na época essa frase, eu sei que essa frase é uma brincadeira, mas
vou argumentar sobre ela. Tudo bem, às vezes a gente fala as coisas na brincadeira, mas pode acabar aconselhando pessoas a seguirem um caminho errado. Eu fui antissocial por muito tempo na minha vida. Eu passei 7 anos, mais ou menos, sem amizades nenhuma na escola. Mas assim, agora que eu sou um adulto, não tô mais na escola, eu posso dizer que ser antissocial não salva a vida de ninguém. Deixar de conversar com pessoas não vai salvar sua vida. Às vezes salva, dependendo da situação, às vezes salva. Mas você se trancar em um cubo onde você não se socializa com ninguém só vai ferrar com sua cabeça. E ainda mais que nós pobres, a única opção de trabalho que a gente pode ter é atendimento ao público. Todos nós vamos ter que passar por isso. E se você quiser ter dinheiro a mais no seu serviço, você tem que atender as pessoas e para atender bem as pessoas, para elas voltarem mais vezes, gostarem do seu atendimento, você tem que ser uma pessoa sociável, ser uma pessoa educada, o que mais? Amigável, compreensível. Quase todos os empregos é de atendimento. Se você não sabe conversar, só quer ficar dentro de casa jogando jogo, eu confesso, a melhor coisa do mundo é ficar trancado dentro do seu quarto o dia inteiro, assistindo anime, vídeo, jogando videogame, lendo um livro, é a melhor coisa do mundo. Mas a gente também tem que saber separar as coisas. Também faz bem pra nossa cabeça socializar um pouco. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não gostem dessa obra, não fiquem pedindo aqui nos comentários pra eu mandar link, não vou mandar link nenhum não. E se alguém ficar pedindo, eu vou apagar esse comentário. E se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva e tchau, tchau.